resolver essa questão de cancelamento de matrícula? Vai ter que ir a São Pedro. Matrícula é Tá. lá. Você avisa ele, tá bom? Tá ok, professora. Então, vamos lá. Tá ok. Nós terminamos falando sobre a violência, né? Que são os 3 problemas de saúde, tá? Então, hoje a gente entra na idade adulta intermediária, o desenvolvimento biosocial ainda. E aí nós vamos falar inicialmente sobre os sentidos. Então, nessa faixa etária da idade adulta intermediária, que vai dos 40 aos 60 anos, os déficits sensoriais eles já se tornam mais evidentes, tá? Então, já podem ocorrer perdas auditivas, tá? Só que essas perdas auditivas, elas têm 3 fatores que interferem. Quais são? Pode ser a diferença de gênero, por quê? Na mulher, tem sido observado, os estudos mostram que a mulher só apresenta esses déficits. Bom dia, Vivian Rafael, está entrando. Após os 50 anos. O homem não. No homem, ela se apresenta a partir dos 30. A gente vai comentar um pouco disso. Geralmente, um outro fator é que genes e idades, eles interagem, tá? Então, a questão genética, ela determina a rapidez da perda da audição. Ou seja, é um componente que está... Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Vivian? É um componente que está por trás, mas que pode ter uma influência muito grande naquele momento, nessa faixa etária, tá? Não apenas a idade. E também tem uma outra questão que influencia no biológico. Bom dia, Andrés. Olha, estão acordando. Bom dia. Estava muito bom o nosso feriadão, né? Então, outra coisa pode ser essa perda pode ser consequência da exposição prolongada ao barulho, ou seja, não são só fatores biológicos, né? Claro que existe um biológico, mas que pode estar respondendo a uma agressão do ambiente, tá? Que é trabalhar em lugares onde tem máquinas barulhentas, você trabalhar, esse pessoal de call center tem também pode ter um prejuízo auditivo grande, pessoal que trabalha como DJ tem que usar aquele não sei como é o nome daquele aparelhinho que tapa lá o ouvido, enfim. Ou seja, são 3 fatores que podem estar influenciando, ou seja, não é nunca, nós precisamos nos habituar que não existe, para um comportamento, nunca vai existir uma causa única. Ele é sempre multideterminado. Então, eu não escutar, ou seja, esse comportamento, eu não estou escutando, ele é multideterminado. Nós encontrarmos uma causa, procurarmos uma causa única para um comportamento, torna a nossa análise muito pobre. E nós, da psicologia, nós precisamos ir bem mais além, tá? Bem mais além. Se nós não nos conformarmos com apenas uma desculpa, o nosso cliente vai chegar e dizer, olha, Eline, eu senti tal coisa, passei mal, foi por causa disso assim. Não. A gente, quando tem alguma coisa, a gente tem que buscar lá atrás, são coisas que vão se somando, né? E que culminam com aquele tipo de situação. Então, o que é que se sabe? Que a surdez, né, nessa faixa da idade adulta intermediária, e essas perdas auditivas, né, são mais fáceis de serem corrigidas. É muito mais difícil corrigir a questão da audição, da falta, né, da perda auditiva na idade adulta avançada. Depois da audição, o outro sentido que pode também sofrer perdas é a visão.
Então, a cada década da vida adulta, cada ano, cada 10 anos que passam, até acho isso muito, porque vai depender também muito do uso que eu faço, né, da minha visão, mas a autora diz que a cada década da vida adulta, a acuidade visual vai apresentando variações para objetos a diferentes distâncias, né? Então, o que é que nós perdemos? Nós temos prejuízo na percepção da profundidade, tá? Eu não sei, vocês que usam óculos, quando nós trocamos, nós que usamos óculos, quando nós trocamos a lente do nosso óculos, o grau, vocês sabem que a gente não pode descer a escada. Botar o óculos novo, sair do consultório e descer, nem que seja 2 degraus, a gente corre o risco de despencar. Por quê? Nós perdemos a percepção de profundidade. Então, eu vou pisar achando que o degrau tem uma certa altura e, às vezes, a altura é bem maior. Ou seja, a profundidade é bem maior. Tá? A elasticidade dos músculos oculares também muda, né? Nós precisamos enxergar daqui para cá, né? 180 graus. Nós precisamos enxergar. Quando esses nervos oculares vão perdendo elasticidade, esse campo visual ele vai se restringindo, ele vai sendo reduzido. Tá? Então, se sabe que, claro, tem algumas situações, a gente vai falar bem aqui adiante sobre essa questão dos nervos oculares, essa perda, né? Então, é preciso que ele esteja num estado que permita o virar de repente, o levantar, enfim. Outra coisa é a sensibilidade a cores que pode mudar. Tá? Com a idade, também pode haver uma perda dessa sensibilidade a cores. Eu não sei se vocês já observaram, vocês já acordaram de madrugada e ligaram o celular, quando acende aquela luz como machuca o olho, né? Aquela luz inicialmente da tela, que vem aquela luz meio laranjada, aquilo machuca, como se machucasse. Ou seja, os nossos olhos, no meu caso, né, ele é muito mais sensível àquela cor do celular. Inclusive, alguns celulares ele já pode amenizar aquela claridade, né? Oi, Fernanda. Oi, Edna. Agora que eu vi que vocês entraram. Essa sensibilidade, porque vai ficando mais sensível às cores. Bom dia, professora. Tudo bem. Outra coisa também, além da profundidade, é a adaptação à escuridão. Também ela pode ficando mais reduzida, ou seja, uma pessoa de mais idade ou nessa faixa etária, se, por exemplo, de repente faltar luz, apagar tudo, ficar no escuro, o adaptar àquela escuridão, porque a escuridão, quando ela ocorre, acontece a mesma coisa que quando uma luz é acesa, por isso a sensibilidade a cores. Se você está no escuro e acende luz muito forte, no primeiro momento nós não enxergamos logo. A mesma coisa acontece na escuridão. Se estava muito claro, apaga as luzes todas, nós precisamos de um tempo para nos adaptarmos àquela escuridão. Depois a gente começa a enxergar pouco, mas já enxergamos. Então, são questões que têm a ver com a saúde, na verdade, do nervo óptico. Tá? Existe, eu acho que eu falei em percepção para vocês, existe um tipo de teste que fazem, é feito por... Às vezes o oftalmologista ele solicita, que é feito em cima de estudos sobre percepção, né? É o responder rápido, quanto mais rápido, é sinal que você está enxergando melhor. Quando aquela luzinha acende, você já demora a clicar no mouse para dizer que você viu aquela luz, porque é assim, é como se fosse uma bola de 180 graus, que você encosta o rosto ali, não é na bola, fica um pouco distante, e vão acendendo umas luzinhas do tamanho de cabecinha de alfinete. E a cada luzinha que você vê, pode ser luz aqui, luz aqui, luz aqui, ele traz depois um resultado sobre o estado do seu campo visual. Né? O campo visual, isso tudinho aqui que nós temos, que precisa estar preservado.
No caso dessa elasticidade, uma doença que pode ocorrer, um problema que pode ocorrer nessa faixa etária, né? Ela diz após os 40 anos, é o glaucoma, que é o aumento da PIO, pressão intraocular, PIO. Às vezes a gente vai a um oftalmo, eles falam PIO, já sabe que é a pressão intraocular. Ela aumenta exatamente como a pressão arterial. Hoje, todos os bons oftalmos, né, quando a gente vai fazer, eu acredito que todos já fazem o teste optométrico. Ele já faz parte da consulta, né? Se eu vou trocar a lente do meu óculos, tanto eles medem lá. Hoje, a gente, quando entra para o consultório com o oftalmo, fora já tem pessoas que são preparadas, existe curso para isso, elas já medem, né, o grau e a pressão do olho, a pressão intraocular. Isso é super importante nos dias de hoje. Estados Unidos, Canadá, até a Inglaterra tem muitos casos de glaucoma, de cegueira. E a gente não vai longe no Brasil, porque no Brasil nós não temos, pessoal, dados, a gente não tem dado. A gente vai falar aqui em estatística, mas a gente não tem dados no Brasil. Ninguém comunica, né? Quantos hoje têm Covid sem sintoma? Ninguém sabe. Quantos estão circulando por aí? Falar em Covid, quando eu vi hoje o que houve no Rio de Janeiro, festa no Rio de Janeiro, a quantidade de gente, e aqui em Belém também, em todo lugar do Brasil, gente, eu fiquei preocupada, porque cada vez que eu penso ao dentista, quando eu vejo começa a subir, e é o segundo dente, aliás, é o terceiro dente que eu quebro. Um eu tenho que extrair, e 2 aqui. Cada vez que eu penso em procurar o odontólogo, aumenta os casos de Covid. Eu nunca tive medo de dentista, eu tenho medo de Covid. Aí eu fico esperando para ir. Resultado, o estado da minha boca, né? Vai ficando daquele jeito. Então, sempre quem usa óculos hoje tem que fazer esse teste optométrico. Não pode ficar sem. Tá? Eu tenho glaucoma. Bom dia, Cristina e Rafaela. Bom dia. Tudo bem? Eu tenho glaucoma. Aqui ela diz, tudo bem, graças a Deus. Ela diz que é após os 40 anos, mas, minha gente, eu com 30 anos, eu já tive um problema que eu passei uns 3 dias com dor na cabeça. Eu lembro bem, começou numa quarta-feira, a quinta, e eu dormia com dor na cabeça, acordava a noite toda, acordava de manhã, passava o dia com a cabeça doendo, até que na sexta-feira, cedo, eu disse, eu vou ao oftalmo, que eu quero ver o que é isso, porque não é possível que não seja dos olhos. E fui, né? E eu estava com pressão alta intraocular. O detalhe interessante dessa história é que até então eu fui a primeira da família a apresentar, e é um problema familiar, né? Depois apareceu na minha mãe, depois apareceu na minha tia. A minha mãe não chegou a perder visão, mas a minha tia perdeu. Bem, aí a gente passa para os sistemas corporais vitais, tá? Vocês estão entendendo, então, que os sentidos é que passam, tanto visão como audição, é que começam a apresentar os déficits mais evidentes. Os demais não. Aí a gente vai para os sistemas corporais vitais. Façam pergunta, tá? Se tiverem dúvida. Eles vão dizer que o declínio desses sistemas, ou seja, o declínio sistêmico, esses declínicos, eles reduzem a reserva orgânica dos pulmões, do coração, do sistema digestório, do sistema imunológico, entendeu? Ou seja, vejam só, nós falamos em reserva, né? Reserva orgânica, acredito que tenha sido na aula passada. Quando nós não temos esse cuidado com a nossa saúde, uma boa alimentação, cuidado com o sono, não viver sujeita a estresse, não se aborrecer por tudo, né? Começar a exercitar, é um exercício.
manter uma certa calma, por mais que tenha horas assim que a gente tem vontade de matar um, esganar, que tem coisas que acontecem que às vezes tiram a gente do sério, né? Mas isso tudo mexe com essa reserva que nós precisamos ter para exatamente esses momentos de maior dificuldade, de uma gripe, de uma virose, enfim, alguma coisa que se apresente. Então, isso aí, o que é que causa a queda dessa reserva orgânica, né? E que vai atingir coração, pulmões, o sistema digestório, enfim. Ele causa um aumento da vulnerabilidade a doenças crônicas, ou seja, um problema muito grande se mexe um pouco, se eu não estou bem com equilíbrio, né, homeostático, meu corpo não está legal. No momento que eu tenho um problema muito sério, eu posso, de repente, a minha pressão pode subir, eu posso começar a apresentar hipertensão arterial, tá? Eu posso apresentar, de repente, uma diabetes. Então, sempre tem alguma coisa que entrou, Luíse, alguma coisa que empurra, tá? Esses problemas a aparecerem. Geneticamente, a gente já teria até essa tendência, geneticamente, mas aquilo lá estava sossegado, porque cada um de nós tem suas heranças familiares, cada um de nós tem, em cada família tem lá alguma coisa. Hoje nós sabemos que o próprio câncer, quando tem um caso na família, o correto é que os descendentes vão procurando logo a cada 6 meses, ou no máximo a cada 1 ano, fazer, né, exames. Embora tenha o outro lado também de uma pessoa com 80 anos apresentar um CA. Né? Os órgãos também eles vão envelhecendo, não é só a pele, né, do lado de fora. Então, muito cuidado com essa questão de nós nos expormos a determinadas situações que só vão nos prejudicar. Não adianta ser estressado, não adianta ser explosivo, não adianta se aborrecer por tudo. Olha, tem a Marilda Lippe, que ela era uma analista do comportamento, depois ela, salvo engano, ela ainda é cognitivista hoje, ela tem em Campinas um grande centro, né, para tratar de estresse. Foi uma das primeiras psicólogas, lá quando eu ainda estava no meu curso. Gael está aqui do lado, assistindo aula, ele está ouvindo, o rabinho dele não para de mexer, né, Gaelzinho? Não vou mexer, que senão esse troço pode sair do lugar, né? Então, ela fala sobre essa questão do estresse, os pontos que atinge até a pessoa chegar à exaustão. Uma pessoa que se aborrece por tudo, ela está sempre alerta, sempre procurando o defeito, sempre procurando o problema. Aquilo ali leva à exaustão. Então, isso consome uma enorme energia orgânica. Tá? E é preciso que essas pessoas reaprendam a viver. Pode ter causas, tanto pode ter causas que vêm desde lá da infância, é possível, tá? Mas nós estamos aqui no mundo para aprender. E nada é. As coisas estão, elas não são. Então, eu não tenho tal coisa, eu estou com tal coisa. Né? Eu hoje estou amolada com essa questão do meu dente. Eu saindo daqui, eu vou ter que resolver isso, que eu não tenho condições de ficar experindo minha língua, é até perigoso. Mas nós não somos, nós estamos. Eu não sou professora, eu estou professora. Eu, na verdade, sou Eline. Eu sou professora, não, eu estou professora. Amanhã eu posso não estar mais professora, enfim. Aí é por isso que a gente fala na sequência, a autora fala nos hábitos saudáveis durante a vida. Pode um negócio desse? Olha ele passando aqui na frente da tela, vocês viram? Vocês viram o Gael passar aqui? Professora. Passou por cima do teclado, esse abusado do Gael. Gael, vai-te embora, vai para lá. Pula para lá, bora. Isso. Pulou para a cadeira, foi para lá agora. Não, numa boa, nem aí, né? Não pede licença nem nada.
esses hábitos saudáveis, né, que se consideram saudáveis hoje, eles fazem reduzir drasticamente as taxas de óbito. Quando uma pessoa mais, sei lá, quer viver bem, por mais que ela tenha tido uma vida difícil, né, tenha tido muitos problemas durante a vida, superou todos, mas ela não vê aquela superação como uma coisa boa para ela, não. Para uns é só o sofrimento que fica, e fica aquilo repetitivo. Quando isso se consegue superar, essas taxas de óbitos, né, porque, como eu falei para vocês, isso tudo leva a doenças. E a doença pode ser controlável ou não, ela pode ser controlada ou não. Então, elas podem reduzir as taxas de óbito. Hoje se fala muito no estilo de vida. Vão dizer que o estilo de vida influencia no adiamento e na prevenção do declínio fisiológico. No adiamento do declínio ou na prevenção do declínio fisiológico. Ou seja, eu tanto posso prevenir um declínio, tá? Como eu posso também adiar esse declínio. Então, uma pessoa que vive muito mais, claro que o declínio vai acontecer, porque é um processo que começa desde lá quando nós nascemos. O envelhecimento ele não começa com 60 anos. O envelhecimento começa lá, bem atrás, né? Então, é importante que nós observemos nosso estilo de vida. E os nossos clientes, nós precisamos observar o estilo de vida deles. Não adianta ele chegar para nós e dizer que está tudo bem. Ele pode até dizer que está tudo bem, mas nós temos que saber se está tudo bem realmente. Porque existe uma área na análise do comportamento que se chama correspondência. Correspondência não é essa história de chegar carta para a gente, né? Houve um estudo que tratava exatamente disso. E o participante, o pesquisador, foi a uma escola apresentar o projeto para alguém lá na escola. E disse que o estudo tratava de correspondência. Aí a pessoa que atendeu disse para ele assim, ótimo que você veio aqui, porque nós temos um problema enorme com correspondência. O carteiro nunca entrega nossas correspondências. E não é isso. A correspondência é entre o dizer e o fazer. Não adianta eu dizer lá fora alguma coisa, mas aqui dentro eu faço outra. Tem que haver uma correspondência entre o dizer e o fazer. Que ele não se exceda na bebida, que a bebida é prejudicial, parará. E, de repente, ele me vê lá em Salinas, numa barraca, enchendo a cara. Entenderam? Ficou claro do que trata a correspondência? Para mim, sim, professora. Eu só preciso realmente colocar no caderno, porque como eu ainda estou repondo matéria, né? Esse feriado ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo. Eu ainda tenho que colocar no caderno, mas por enquanto tá tudo tranquilo. A correspondência é muito interessante que a gente observe isso na nossa prática, principalmente se nós fazemos a prática clínica, tá? Porque tem muita coisa que ocorre na vida daquela pessoa que está conosco, que nós estamos atendendo, que a gente não vai dizendo o que ele tem que fazer, mas de alguma forma a gente vai conversando com ele, vai, né, tipo assim, sugerindo de leve caminhos, né, possibilidades, pedindo que ele sugira. Então, vai ser sempre para o bem-estar do outro. Não estou colocando aqui que se eu sou contra uma separação, que nenhum dos meus clientes pode separar, tá, pessoal? Isso aí é outra coisa. Cada caso é um caso. Eu posso ser favorável ao casamento,
mas eu posso ser completamente desfavorável a um casamento numa determinada situação. São questões diferentes, tá? Mas a correspondência é uma área de estudo, tá? É isso. Hoje nós sabemos, falando sobre estilo de vida, que eu acho que acaba colocando em cima da pessoa para praticamente toda a responsabilidade sobre a saúde dela, quando o mundo hoje não está assim. Hoje nós mal estamos saindo, ninguém sabe se nós saímos de uma pandemia, nós já estamos aí lá fora com uma guerra que eu já estou mudando os canais quando começa jornal. Eu não aguento mais ver notícia da guerra, né? Ou seja, as pessoas estão muito doentes. A gente não pode evitar isso. E o que acontece está nos adoecendo também. E se nós já estávamos vivendo numa situação para muitos muito difícil, imagina agora as consequências que virão dessa guerra para o mundo inteiro. Globalização é muito bom, mas agora é o mundo inteiro. Aconteceu com um, né? Quando o prejuízo é para um, o prejuízo é para todos. Sobre o álcool, que a gente falava até agora há pouco. Nós sabemos que o excesso de álcool, beber demais, sobrecarrega o coração, o esôfago, o estômago, destrói células cerebrais e reduz o cálcio. Beber demais reduz o cálcio, que é necessário que a gente tenha um nível de cálcio bom, porque, meu Deus, é a nossa ossada, é o nosso esqueleto que carrega o nosso corpo, tá? Então, aumenta também o excesso do álcool, aumenta o risco de câncer. Isso aí também já se sabe. Também pode reduzir a fertilidade de uma pessoa. Um homem que bebe demais, ele pode se tornar infértil, tá? Já se sabe também que, se for consumido com moderação, ele pode trazer benefícios. Por exemplo, se você tem o hábito de tomar um copo, uma taça de vinho, que não seja, né, mas alimentada, digamos, no jantar, um vinho bom também, que não seja um vinho ruim, né? Ele pode atuar na redução de doenças coronarianas, tá? Ele também pode aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então, tudo na vida depende de equilíbrio. Nada é completamente ruim, nada é completamente bom, né? Existe, o que está posto aí nunca foi quem inventou tudo, quem descobriu tudo, não descobriu para prejudicar a humanidade. Pelo contrário, o que fizeram foi o mau uso de muitas descobertas. Está aí essa guerra, estão aí essas bombas, não é? Não foram descobertas, propostas para matar a humanidade. E desde lá da Segunda Guerra Mundial que se sabe disso, que foi usado, é o que a gente chama, tem um livro que fala no mau uso da ciência. O conhecimento, ele não veio para trazer prejuízo para a humanidade, pelo contrário, ele veio para trazer benefícios. Só que tem os psicopatas que usam isso para prejudicar. Então, uma quantidade pequena de uma bebida com álcool, desde que a pessoa esteja alimentada, ela reduz a tensão e auxilia a digestão, ok? E, como eu disse, com moderação, ele pode reduzir doenças coronarianas, aumentar o colesterol bom. Porque esse colesterol bom, nós vamos ver também que ele aumenta ali com atividades físicas. A nutrição. Essa aí eu acho que é a pior de todas hoje. Vocês sabem a cantina da Examas, né? Alguns anos atrás, a cantina da Examas era carregada daqueles pastelões feita com aquela gordura, como é o nome? Com aquela massa que é toda na gordura hidrogenada. Aí muitos reclamavam, e numa reunião, então, foi proposto no curso de nutrição. Deixa eu ligar que a bateria está acabando, um minutinho. Não prestei atenção.
que o curso de nutrição ficasse com a vida. Ave Maria, quase que o curso de nutrição tomasse conta da cantina. E aí fizeram uma grande reforma, foi tudo colocado nos trinques. A direção não poupou gastos para fazer da forma que o pessoal da nutrição pediu. E então entraram com um tipo de uma alimentação que era ofertada, era extremamente saudável. Sabe o que aconteceu? Reclamação. Bom dia, Viviane. Já chegou da viagem? A Isabela entrou também. Dia, professora. Não, na verdade, não. Na verdade, eu chego só amanhã. Ah, Trabalho, né? eu sei. É isso mesmo. Está me vendo de longe. Poxa, então, choveu reclamação. Todo mundo queria de volta aqueles pastelões engordurados. Foi tudo por águas abaixo. Então, eu não consigo olhar aqueles negócios enormes, quadrados, com aquela massa toda, que eu só lembro gordura. Mas, infelizmente, voltou, como diz a história, tudo como dantes, voltou tudo a ser como dantes no quartel de Abrantes. Depois de toda a despesa que tiveram, com instalação de filtros, de tudo que era necessário para ter uma alimentação saudável. E não adiantou nada. Então, hoje a gente sabe que a alimentação, principalmente do jovem, ela é muito ruim, e de muito adulto, por conta de horário de trabalho, né? Eu estou estranhando que é um horror a mudança da cantina das AMAs, porque aquela senhora que tomava conta da cantina, eu e a Geise éramos freguesas, primeiro porque a Geise tinha dia que almoçava e ia direto para a clínica. Eu almoçava e ficava lá, cumprindo meu horário da tarde, que eu fazia no início da tarde. E tinha dias que ela dizia assim, olha, hoje tem aquele prato que vocês gostam, a gente já sabia. Então ela fazia um frango com batata, com molho branco, com mussarela, que era uma delícia. Aí entrou essa cantina nova e eu não me adaptei, tá? Até aquele senhor tem muito boa vontade, mas é um estilo diferente. A gente estava habituado a chegar e se servir, comida caseira. Não sou muito dada a esse negócio desses molhos, assim, sabe? Massa com molho de tomate, com aquele negócio assim. Eu adoro panqueca, mas se me vier com uma panqueca gordona, enorme, cheia, eu já olho, Enfim, eu acho que eu não vou comer panqueca por muito tempo, porque no dia que eu passei mal, eu tive que chegar, a panqueca saiu todinha que eu almocei. Então, a gente deve evitar frituras, né? Muita gordura, e ingerir alimentos ricos em fibras, porque diminui a probabilidade de diversos tipos de câncer. O alimento em fibra, ele traz esse benefício, tá? Ajuda, né? O sistema também digestório. Uma alimentação, uma nutrição mal feita, né? Com base nesses alimentos, muito refrigerante, muita coxinha, né? Sem horário para refeição. Eu vejo hoje a maioria não toma café de manhã, aí quando chega lá pelas 9, 10 está morrendo de fome. Eu morro de fome às 10, mas eu tomei meu café de manhã cedo, que é a hora mesmo de eu comer qualquer coisa. Chega na hora do almoço, come qualquer coisa ali também. Tem uns ali nas AMAs que a gente observa que levam a sério. Levavam seu almoço de casa e aqueciam lá. Não sei como é que está hoje isso, né? Mas isso tudo leva à obesidade, que é um enorme fator de risco. Pode trazer problemas cardíacos, né, pode levar até um AVC hemorrágico, a diabetes e artrite, porque o aumento do peso do corpo provoca isso. Ontem eu conversava à noite, um ex-aluno nosso que ele só dá notícia tipo 11h30 da noite. Quando vejo o telefone assim, zoom, digo, já sei. Aí ele,
Eu disse, chegou, estavam para fora, ele e a família. É um rapaz novo, deve ter seus 25 anos. Já chegaram, estamos entrando em casa. Ai, que bom, tudo bem, né? Não, estou com meu pé que eu não aguento, meu calcanhar. Que foi? Em 2000 e não sei quando, torci o pé para lá, mexeu com o ligamento. Aí eu perguntei a ele assim, como eu digo para vocês, todo comportamento é multideterminado, não é só uma torcida no pé. O que é que pode estar contribuindo para essa torcida no pé até hoje ainda está? Aí eu perguntei, quanto tu estás pesando? Ele respondeu para mim, botou lá no WhatsApp. Quem aposta aí comigo? Quanto ele está pesando? Meninas. Falem aí. 90 quilos, 95. Ixi, professora, eu não sei não, mas deve ser 100, muito mais do que a altura dele suporta. 115 quilos, pessoal. Não tem joelho que aguente, não vai ter calcanhar que Não aguente, tem corpo que aguente. não tem coluna que aguente. Aí ele é muito assim. Eu disse, precisamos reduzir esse peso. Aí ele some. Quando eu digo alguma coisa que ele não quer saber, ele nega. Ele é psicanalista. Ele usa da negação de uma forma fantástica. Quando bate lá, me retiro. Isso aí não é meu, eu não converso. 115 quilos. Então, não vai ter. Por isso que a obesidade, ela traz problemas que nem sempre são problemas, tipo assim, né? Tipo assim, de um órgão do corpo, se a gente pode falar assim. São problemas que vão sendo adquiridos por conta do peso que a pessoa está. A minha avó, ela era muito gorda. Ela era uma gorda bonita, a minha avó. E quando uma vez ela foi ao Rio, o meu tio Lúcio levou ela ao médico, ele disse, não, a senhora vai emagrecer. E todo dia, depois do almoço, ela tinha que dar uma volta na quadra inteira, não era no quarteirão, não. Era no quadrado. Ela veio de lá com uns 20 quilos a menos, tá? E veio muito bem. Mas a vovó, ela não tinha realmente. O problema da vovó é que ela era muito gulosa, tá? Então, na mulher, o humor da mulher é afetado, tá? É um negócio. Eu acho assim que não tem obeso feliz. Vocês estão vendo agora, se eu não me engano, na Record, um programa que tem quilos mortais. Vocês viram uma reportagem sobre brasileiro, criatura pesando um horror, já não levanta, não dorme, não deita porque falta o ar. Tem que passar os dias e as noites sentadas numa cama, que horror. Professor, isso que a senhora está falando, assim, até me lembra uma fala do Tiago Abravanel no Big Brother, falando sobre a questão até mesmo da gordofobia, sabe? Sim. Sobre essas questões, né, da aceitação de pessoas gordas e obesas, até no sentido, assim, de ter lugares que adaptem, né? Por exemplo, avião, aquelas poltronas é muito, muito incômoda, né? Muito, Feminino e macho. né? É muito ruim aquelas poltronas para eles ficam muito desconfortáveis e tudo mais. Aí ele falando dessa questão de aceitação e tudo. Aí, por exemplo, para mim, assim, no meu ponto de vista, na verdade, né? Essa questão da pessoa ser gorda, ser obesa, pode estar relacionado a várias questões, né? Pode estar relacionado a uma disfunção endócrina, pode estar relacionado a realmente uma dificuldade de perda de peso por algum problema psicológico, enfim, tem N questões, né? Mas uma coisa que eu vejo é que, de fato, nunca vai ser algo saudável, né? Então, assim, essas pessoas que por algum motivo têm dificuldade em perder peso, né? Elas querem ser aceitas, elas precisam ser aceitas. Eu acho que existem coisas que precisam ser realmente repensadas, por exemplo, como as poltronas de avião, né? Precisam ser adaptadas para essas pessoas, concordo com isso. Mas, assim, dizer que uma pessoa que está muito acima do peso
está bem, está feliz, o organismo dela não está bem, não está feliz. Ele vai se adaptando, ele vai se reorganizando para proporcionar o melhor para aquela pessoa. Mas saudável jamais vai ser. Esse é o meu ponto de vista, assim, sabe? Que sim, a gente tem que aceitar, porque às vezes também é uma escolha da pessoa, a pessoa quer ficar, só que, por exemplo, como a senhora está falando, esses quilos mortais, são obesidade mórbida que a pessoa fica impossibilitada de fazer qualquer coisa, até coisas básicas, tomar um banho, ir no banheiro, não consegue fazer nada sozinho. Então é muito sério isso, né? É muito sério isso. Você falou uma Então a coisa gente importante. precisa respeitar, obviamente, essas pessoas, porque antes de qualquer coisa é ser humano, então precisa respeitar, isso é um fato, mas era bom, eu acho que de repente essa questão de gordofobia, de aceitar, eu não sei se isso é bom ou não, porque nunca vai ser saudável. Porque pensar E aí isso aí... Aceito, né? Nesse ponto que você está falando, né? Pensar só, eu tenho que apreciar, eu tenho que gostar, eu não posso dizer nada, porque senão é preconceito. Aí não, Pois é, né? Eu acho que é um é limite. complicado isso, assim, ao meu ver, porque aí entra como se fosse numa espécie de zona de conforto. Aí essas pessoas, então você aceita, vou me aceitar, eu vou viver assim. Só que no fundo, no fundo, ela não vai estar bem. Nem o organismo físico dela vai estar bem, né? Porque é alteração de taxas, é problema de diabetes, de hipertensão, que ela corre um maior risco, né? Entupimento de artérias, né? Trombose. Então, assim, aumenta muito os riscos de vida dessa pessoa, né? Então, bem, ela não vai estar. E aí, tratar isso como se fosse uma coisa natural e normal, eu já não acho muito legal, sabe? Eu já acho arriscado, eu já acho perigoso. É possível. Aqui em Belém nós tivemos um caso, no de Maria, eu era criança, era o Mário Cuia. Ele era o rei Momo daqui. Ele era de uma família muito bem situada, né? O pai dele era comerciante, tinha uma grande loja na João Alfredo. Ele era uma criatura extremamente popular, mas ele foi engordando, 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 chegou ao ponto de um dia, quando ele adoeceu, para ele ser tirado da casa dele para ir para o hospital, tiveram que chamar o bombeiro. Para levantar, tiveram que tirá-lo, parece, pela janela da casa, porque não tinha como descer a escada. Um horror, ou seja, a coisa é como se... É uma doença, né? É progressiva. Agora, o que eu acho é assim, que já se passou daquela época de admirar a criança muito gorda. Por exemplo, meu filho, ele foi um bebê que nasceu muito gordo, muito grande, com peso muito grande para o meu tamanho. Eu pesava 40 quilos quando eu engravidei dele, né? Ele nasceu com 4,2 kg. Ele era um bebezão de 2 meses, né? Então, ele manteve mais ou menos esse corpo, mas foi crescendo e foi perdendo. Porque chega um momento que a criança não só aumenta para os lados, a criança começa a crescer. Então, a gordura começa a aparecer menos. Hoje ele está com 59 anos, mas ele tem um físico muito bom, né? Ele anda muito, enfim. Às vezes é meio estressado, eu digo para ele, olha a tua pressão, né? Mas ele mantém um peso muito legal, não tem barriga, né? Agora a gente vê uma pessoa assim, como esse meu colega, 25 anos, está pesando 115 quilos, bem que ele teve uma Covid lá em 2020, e o tratamento era carrada daquela droga, como é, meu Deus, que usam muito para reumatismo. Toda vez eu esqueço, vocês já sabem qual é. Tomou tanto e inchou, porque ela retém líquido, né? Retém líquido e ficou muito inchado. Enfim, de lá para cá ele não conseguiu se manter. Embora faça lá as análises dele, mas, inclusive, isso aqui, quando eu estava lendo ontem, eu lembrei dele, porque o humor é mais afetado no homem, na obesidade, ou seja, ele não está feliz com ele. A mulher até parece que vai na onda, mas o homem, ele não, ele demonstra logo isso nessa questão do humor. Ele tem uma história de queixa, de doença, de falta de... Ele tem muita dificuldade a suportar a frustração, essa que é a verdade. Teve uma criação que
que tudo a tempo e a hora, né? O dinheiro como sendo o mais importante na vida, e com essa questão da Covid, foi um baque grande por conta da perda de uma pessoa da família, e ele não se recupera. A única forma de não ouvir queixa de doença é não falar com ele. Mas eu gosto muito dele, eu não gosto de ficar ausente. Quando eu noto que ele está demorando a dar notícia, oi, tudo bem, como é que vai? Eu dou lá mando uma mensagem, mas é um caso sério. Isso tudo que você falou está certíssimo. A gente tem que ter cuidado com os limites dessa coisa chamada, né, de preconceito, porque hoje, eu, por exemplo, venho do tempo que a gente dizia, cantava tirei o pau no gato, sem intenção de maltratar o gato. Hoje até cantar música não pode mais. Então, tem alguns que jogam o pau no gato para machucar mesmo o gato, né? Eu, por exemplo, um dia desse eu precisei sair de casa e o Gael fugiu para o pátio. Se eu abrisse o portão, ele podia ir para a rua. Fugia, eu tinha que vir trabalhar. Tinha que ir para Isamas. Como é que eu ia correr atrás do Gael, procurando o Gael de manhã cedo? Aí ele, embaixo do carro, a única solução que eu encontrei, isso para experimentar, porque eu nunca tinha feito, foi tacar a mão na buzina. E deu certo, ele se assustou e partiu debaixo do carro e foi andando em direção à porta para entrar em casa. Fiquei com pena dele? Fiquei, porque sabe lá, né? Coloquei o bichinho em estresse. Mas o que é que eu ia fazer naquele momento? Jogar um pau para empurrar? Não ia fazer isso. Nem tinha o pau e nem ia fazer. Então, são algumas coisas que esse mundo de hoje, sei lá, às vezes a gente, né? Não sei o que é que vocês mais aí pensam, mas eu concordo, sabe, Viviane, com com as suas colocações. Agora, como você diz, é aquilo, a gente tem que ter sempre na cabeça que todo comportamento é multideterminado. Nós aprendemos a comer, e nós vamos comer aquela comida que a nossa família nos oferece. Se for só bife frito todo dia, batata frita todo dia, provavelmente eu vou ter daqui a pouco um problema de obesidade, porque fritura nunca foi uma coisa muito saudável, né? Então, nós aprendemos a comer isso. Sim. Diga. E, professora, eu passo muito por isso com relação à minha alimentação que eu tenho com a minha mãe. Hoje em dia eu moro com a minha mãe, sou filha de pais separados. E quando eu saio com meu pai, eu tenho muito essa dualidade. O meu pai, ele, por não parar em casa, por ser autônomo, por estar sempre trabalhando e viajando para esses interiores, meu pai acaba comprando muita coisa já pronta, muita coisa assim, até industrializada mesmo e tal. Algumas vezes ele faz, a comida do meu pai é boa, eu não posso negar. Mas a maioria, assim, é comida industrializada, é aqueles suquinhos em pó, enfim. Um dia desses, um final de semana não faz tanto tempo assim, eu saí com meu pai para ir para Mosqueiro, passar só um final de semana, alguma coisa do tipo, sei lá, 2 dias. E foram os 2 dias que eu mais passei mal. Eu voltei para casa e eu passei mal. Com fome ainda, né? Não, não, não era nem a fome, era questão de. É uma Tipo alimentação de que eu alimentação. não tô habituada. É. Então, o meu corpo, ele já sente uma mudança drástica já por ele mesmo. O corpo, A o mudança corpo da reage. alimentação, então, assim, eu passei muito mal. O E corpo ele reage. O também. corpo reage. Infelizmente, isso é um problema muito sério. Nós, por exemplo, no Examas, nós já tivemos turma, pessoal, que 95% dos alunos de uma turma de 50 e poucas pessoas vinham de municípios lá não sei de onde, tinha que pegar o primeiro ônibus que saía às 5h30 da manhã para chegar quase 8 da manhã no Examas. Ou seja, pessoas que não tinham essa alimentação legal, né? E aí, tinha que voltar para casa de novo de ônibus, fazer aquela viagem novamente. Então, eu sempre recomendava, foi assim, a gente, cuidado, não precisa fazer lista de chamada logo no início da aula.
Que bolas, a criatura está mostrando que quer estudar. Mas não é possível você pegar um ônibus quase 6 da manhã, você tem que tomar seu café às 5 horas. Até 9 da manhã você já está acabada de fome, até porque vai vir a preocupação, vou chegar... E se tiver uma atividade? Que tem que apresentar um seminário. Né? Eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Não adianta, né? Já foi-se o tempo daquele professor famoso porque ele era rígido, ele era ríspido. Já foi-se o tempo. Né? A aprendizagem tem que ser significativa. E a aprendizagem significativa passa por questões que fazem parte da nossa vida. Assim vai ter significado. Assim vai nos trazer muita coisa, né, do que pode estar acontecendo lá fora, do que a gente vive. Até porque é com isso que nós vamos lidar. É com a vida do outro, tanto interna como externa. Né? Então, é assim. Eu, honestamente, se eu ficar muito tempo sem tomar sopa, eu fico meio triste, porque eu adoro sopa. Eu, em casa, eu costumo sempre, quando, por exemplo, esses feriados, hoje eu já deixei meu almoço pronto. Ontem eu já tinha feito um cozido, hoje eu tenho grande parte das verduras, mas eu pedi para a Fátima, traz feijão verde e traz jerimum, porque eu não comprei no dia que eu fui ao supermercado, até porque podia estragar. Mas eu adoro comida de panela. Gosto de um bife, gosto de um filé, gosto do estrogonofe, adoro. Né? Enfim, um salpicão, gosto também. Mas não é comida para todo dia. Agora, eu não tenho o hábito da minha casa, como a Luana falou, né, Luana? Esses pozinhos, esses saborizantes. A gente sente que o sabor é bom, mas é um sabor bom, mas que, às vezes, E né? querendo ou não, professora, a gente percebe muito a diferença de que é um sabor artificial. Arte, Querendo ou não, é um sabor artificial. é. E aí, Luana, ah, isso que tu estavas falando, né, do teu pai e tudo mais, a diferença, né, de alimentação da tua casa para a casa do teu pai e tudo mais, é bem complicado mesmo isso, que a professora estava falando, né, que a alimentação que a gente dá para os filhos vai repercutir, isso é uma verdade. Olha, eu sou viciada em doce, viciada, meu problema é vício mesmo. Adoro doce. E assim, na minha família, quando eu era criança, a minha alimentação era muito boa durante a semana. Minha mãe sempre colocava suco, carnes magras, muito legume, muita verdura, frutas, né? O suco era natural, né? Não tinha outras coisas assim que não deveria, no sentido de saudável, né? Outras coisas que não eram saudáveis durante a semana. Mas, como meu pai era uma formiga, é até hoje, né? A mamãe chegava no final de semana, ela fazia, não era nem assim, um bolo. Ela fazia um bolo e uma torta, era um bolo e um pudim, era um mousse e um pudim. Então, assim, isso fez com que eu criasse um prazer em comer doce absurdo, até porque minha mãe é uma doceira de mão cheia, né? E aí, até hoje, já tem anos que eu luto com relação a isso, anos, anos, anos mesmo, assim, que eu me coloco, passo um mês sem comer doce, 2 meses sem comer doce, 3 meses sem comer doce. Só que assim, eu tento voltar, hoje eu já consigo voltar com um pouquinho mais de calma. Antes, quando eu voltava, Senhor, parecia que eu estava presa, assim, que não, né? Então, assim, mas é uma coisa muito gradativa que me custa muito, sabe? Muito mesmo, conseguir abrir mão e colocar medidas, sabe? Equilíbrio nisso, sabe? É muito difícil para mim e eu luto isso, gente, acho que já tem uns 5 anos que eu estou nesse movimento, porque eu sei que não é algo saudável e eu tento evitar. Eu tento criar um equilíbrio, só que eu sou viciada num ponto assim terrível. Então, às vezes eu me pergunto, será que eu paro de comer, né? Porque como eu sou viciada, sem brincadeira, parece assim, é um estopinzinho, sabe? Então eu fico me perguntando, eu paro de comer ou eu não faço isso comigo porque a vida é curta, sabe? Enfim, eu fico num dilema com relação a isso, terrível. E é impressionante como o que a gente aprende na infância repercute o resto da vida de uma maneira muito forte. Vejam só, eu venho de um tempo que o almoço de sábado e domingo era quase que uma festa.
porque era o dia que todos reuniam. Então, era o dia que a mesa era mais farta ainda. Era o dia que a gente tinha liberdade, isso lá no meu tempo, né? Para alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sempre faço aqui comida a mais. E eu fico frustradíssima quando eu digo, Vera, olha, eu fiz tal coisa. Como eu disse para o meu genro, olha, tem um cozido que a gente pode comer. Aliás, foi na terça, eu ia fazer na terça-feira. Vai ter um cozido na terça-feira. Não, dona Eline, já tem um churrasco que a mãe dele mandou, a mãe do meu genro. E o churrasco da mãe do meu genro é rico em gordura. Ele adora gordura. Meu genro é enorme. Ele não é enorme de gordo, ele é enorme de barriga. Tem uma barriga enorme, né? Ixi, Maria, se eu falar isso, a minha filha fica ofendida. Ela diz que não, que ele é lindo assim. Que bom que ela acha ele lindo assim. Mas ele podia ter barriga menor. Mas isso aí é uma verdade. Agora, eu acho que o ponto é sempre, sabe, o equilíbrio. Porque quando a gente se priva, a gente sabe que aquilo que a gente se privou começa a ter um valor reforçador muito maior. Então, o ideal é reduzir o consumo, mas nunca se privar. Porque depois, como você diz, quando você começa, não consegue parar. É exatamente isso. Tecnicamente é isso. A privação, ela traz para a gente essa coisa da falta. E quando a gente se depara com aquilo que a gente se privou, com aquele estímulo, aquela dada coisa, né? Toma um valor reforçador muito grande. Você é magra, Viviane, não precisa de tanto assim também. Ai, professora, nem me fale essa. Aí a gente chega num outro ponto que é o meu trauma. Atividade física, os exercícios. Claro que eles queimam calorias. Eu confesso que eu deveria estar, toda vez que eu vou à médica, ela diz para mim assim, já está fazendo atividade física? Só balança a cabeça que não. Mas, gente, quando chego em casa, eu acho que já é da idade, eu já chego morta de cansada. Eu já quero entrar na minha casa e não quero sair mais para nada. Mas o que se sabe da atividade física, dos exercícios? Eles queimam calorias, eles reduzem a incidência de doenças graves, até taxas de óbitos. Hoje a gente sabe que a atividade física ela melhora até, né, a parte cerebral porque oxigena melhor, né? Então é muito bom para a memória também, né? A gente precisaria disso. Imagina hoje fazer atividade física de máscara. Quando tem momentos que no início eu me sentia sufocar com a máscara. Eu não, achava que eu não respirava direito, né? Então, o exercício físico, ele aumenta também o colesterol bom e aumenta a capacidade cardíaca, pulmonar e melhora a capacidade cognitiva. Por quê? Claro que se nossa capacidade cardíaca melhora, nossa capacidade pulmonar melhora, o coração leva mais sangue, leva mais oxigênio, né, ao cérebro, e o nosso cérebro melhora também. Hoje, uma das coisas que usam muito na pessoa de mais idade é atividade física, tipo para melhorar essa capacidade, né, cognitiva. A redução do peso provoca, claro, a queima de calorias. A redução do peso ela pode também reduzir o apetite, é possível, tá? Embora eu ache que a via pode ser em alguns momentos, né, ao contrário, a redução do apetite poderia reduzir o peso, mas talvez a necessidade, com o desgaste que a gente precisa usar quando tem um peso, né, maior, mais alto, para certas atividades, talvez aumente o apetite. Isso está correto. Então, se eu reduzo o peso, eu vou ter um desgaste menor, um desgaste corporal menor. E também a redução, né, do peso, ele também melhora muito o metabolismo da pessoa, do corpo. Aí, sobre variações na saúde. Aí é que é o pecado brasileiro, falar em estatística. Estatística no Brasil não existe, pessoal. Nós não temos dados estatísticos confiáveis. Tem muita gente que pensa que certas doenças têm que ser tratadas. Se tem migrana
no médico particular, porque ele não comunica que aquilo ali está acontecendo. Tá? Então, eu lembro que numa gripe que houve H1N1, lá a primeira vez que deu, tudo tinha que ser comunicado, né, para os órgãos de saúde. Até que chegou um dia que resolveram que não ia mais ter comunicação nenhuma. Como você pode saber a quantas anos o negócio se você não tem dado estatístico? A gente tem uma noção, mais ou menos, de quantos casos estão tendo aumento de casos, aumento de óbito, porque a televisão dá todo dia. Mas, de vez em quando, eu não sei se isso é vero, se é verdade, que vá dar pane esse sistema do Ministério da Saúde, que de vez em quando dá pane, a gente fica assim, como é que uma população vai se comportar sem saber como aquela doença anda? É o que hoje está norteando a nossa vida. Olha, os casos estão aumentando. A gente se recolhe. Olha, está melhorando, aí vai todo mundo para o carnaval, como aconteceu agora aí. Né? Tudo que era lugar cheio de gente, é o crocodilo, é não sei quanto, enfim. Tudo que era lugar teve festa de carnaval. Agora, tomara que isso aí não aconteça como aconteceu das outras vezes, que daqui a 7, 10 dias comecem os casos a subir de novo. Porque já chega desse jogo de puxa-encolhe. Acho que está chegando a um ponto que, magro ou gordo, a gente não tem estrutura psíquica para suportar, minha gente, 2 anos e meio quase. Com essa pandemia, as pessoas parecem que a pandemia acabou. O que a gente está perdendo, eu não digo nem financeiramente, eu pago um plano de viagem que eu não viajo há 2 anos. A cada ano, eles me dão 3 dias daqueles 7 que eu não fui e deixam lá. Me dão mais 3. Se eu viajasse agora, eu teria 10 dias. Mas, por exemplo, está encerrando agora. Eu vou perder mais 1 ano. Que eu deveria viajar até março. Vou sair de Belém, me meter dentro do avião, depois de tanto caso que eu vi de gente que viajou e que deve ter pegado dentro do avião, porque está todo mundo juntinho ali dentro, né? Então, as estatísticas relativas à saúde nessa meia-idade, elas são generalizações que podem esconder muitas variações. Mas o que se sabe hoje é que se a pessoa tem mais conhecimento, se ela é melhor situada financeiramente, né? Se ela vive numa cidade com uma estrutura de, como é que chamam? De saúde, de rede de esgoto, enfim, que essas pessoas vivem mais e têm mais saúde, e que podem ser também mais saudáveis. Isso aí é uma coisa que não é geral para todos. É uma generalização, mas que isso não é um ponto para dizer, porque tem mais dinheiro, a saúde dele é melhor. Não, ele pode ter mais dinheiro e viver batendo o carro aí, capotando, fazendo tudo que não deve, né? Atropelando, enfim. Agora, essas pessoas, o que se sabe é que elas têm menos doenças incapacitantes ou crônicas. Se vocês forem ver na periferia, a quantidade de acidentes de moto que tem, a quantidade de jovens sem perna, que estão usando prótese, órtese, prótese, enfim, por conta de acidente com moto, né? É muito grande. É muito maior do que da pessoa que tem dinheiro e tem o seu carrão e bate seu carro. Pode morrer? Pode. Mas não era na mesma incidência que uma pessoa, né, de uma situação financeira, uma condição financeira mais baixa, mostra, né? Tipo, ou seja, a gente vê coisa do arco da velha. Hoje, com esse negócio desses iFood, não sei o quê, eles passam, eles cortam a gente assim no carro e não tem lataria, são as pernas. A violência também, pega um tiro na coluna, já fica incapacitado, enfim. Então, os motivos dessa variação na saúde
geralmente são a qualidade geral do ambiente, né? Se vive melhor, em moradias melhores, em moradias mais ventiladas, né? Com menos gente dentro de casa, que tem rede de esgoto, enfim, claro que vive melhor. Se tem assistência médica, vive melhor. Agora tem também os fatores pessoais, ou seja, um controle emocional adequado, né? Ele é melhor alimentado, ele tem menos estresse, enfim. Então, sempre vocês vão ver, tem a qualidade geral do ambiente, tem assistência médica para cuidar dessas questões físicas, né? E tem os fatores pessoais. Família ensina tanto a comer o que presta, como o que não presta, como também ensina a brigar. Tem famílias que tratam das coisas, que conseguem sentar à mesa e tratar das coisas de uma forma civilizada. E tem famílias que não. É no grito, é daquele jeito, né? Enfim, ou seja, então, essas variações na saúde vão sempre ter a ver com um conjunto de situações que podem culminar com a saúde ou com a doença. Tá? Não é apenas adoro a minha família, mas eu concordo plenamente com uma professora que eu tive quando ela dizia que família é um mal necessário. Porque tem famílias, minha gente, que Deus me livre. Sobre morte, doenças, invalidez ou vitalidade. São as 4 medidas, as mais conhecidas medidas de saúde, né, que nós conhecemos. A mortalidade é o melhor indicador de saúde de um determinado grupo etário. Ele é medido pelo número de mortes por ano. Tá? Então, hoje, esses dados que a gente vê na televisão, que quem tomou para si foi um grupo de órgãos de imprensa, não sei o quê, que resolveram tomar para si essa contagem, para saber quantos morrem realmente, quantos apresentam a Covid, né? Então, eles conseguem dizer que, sei lá, quantas mil pessoas, 100 e tantas mil pessoas, já foram acometidas de Covid, quantas 20 mil pessoas já morreram, tá? Então, esse índice chamado, essa medida chamada de mortalidade é de trás desse dado. E esse dado pode ser levantado com base na certidão de óbitos, tá? Na certidão de óbitos vem o nome tem que ser corretíssimo, pessoal, na certidão de óbitos. Se tiver um D que não tinha, um DE que não tinha, Marieline D, tal coisa assim, e não Marieline tal coisa assim, aí aquilo ali já é um problema sério. Nada vai andar, porque aquele D ali nunca existiu, aquela pessoa não existe. Então, nome de dependentes, tanto do morto como de dependentes, em certidão de óbito tem que estar muito correta. Tem que vir a idade, o sexo e a causa da morte. Ponto. Isso aí vai possibilitar comparações internacionais históricas válidas. Por quê? Veja no caso da Covid. Quantos morreram no Brasil? Não só no Brasil. Quantos morreram em cada estado do Brasil? Quantas morreram nas capitais de cada estado do Brasil? Quantas pessoas morreram na América do Sul? E assim sucessivamente, vai. Então, a gente pode comparar um país de uma dimensão do Brasil com um país de uma outra dimensão e que tenha um número, né, semelhante de moradores. A outra medida é a morbidade. A morbidade ela é a medida mais abrangente. Por quê? Ela vai falar da incidência de doenças. Ela inclui doenças de todos os tipos, agudas ou crônicas. Então, ela vai dizer, por exemplo, morbidade. Quanto tempo aquela pessoa sofreu com depressão? Desde quando um homem que está hoje com 50 anos, ele apresentou esquizofrenia? Com 20 anos? Com 18 anos? Com 22 anos? Então, existe uma morbidade, a doença se mantém. Ela não mata logo, tá?
É o tempo que a pessoa fica doente. Então, elas causam significativa morbidez em todo o mundo, a depressão e a esquizofrenia. Claro que após os anos 70, com os psicofármacos, a esquizofrenia tomou uma outra, né, perspectiva. Hoje tem pessoas, se sabe que tem pessoas que... Alguém levantou a mão? Tem pessoas que têm esquizofrenia, mas que estão medicadas. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? A invalidez. A invalidez é a terceira medida, ela traz um quadro geral da saúde da pessoa. E também o quanto sua vida é satisfatória, traz suas limitações nas funções normais. Então, a invalidez, a pessoa pode ser inválida, né, para determinado tipo de tarefa, mas ela pode fazer outra, ainda consegue, né, tratar das atividades de vida diária dela. Aquela invalidez impossibilita a higiene, que ela faça a própria higiene. Então, tá? Vai depender do quanto é tão limitante a invalidez. O que se sabe tem um alto custo social. Por quê? Uma pessoa inválida, ela vai precisar receber alguma coisa do governo, ela vai precisar, no caso, de cadeira de rodas, e existem programas que fazem doação de cadeira de rodas, ela não vai poder produzir um homem de 25 anos que fica inválido, ele praticamente perde a capacidade de produzir. Pelo contrário, ele só vai receber, ele não vai dar nada em troca, né, à sociedade. Então, por isso, um alto custo social. Essas pessoas têm que ser mantidas, de certa forma, têm que ser mantidas pelo governo. Num país, né, que tem um lindo SUS, né, mas que, quando chega na hora do retorno para a sociedade, a coisa é meio complicada às vezes. Então, essas taxas de invalidez, elas aumentam com a idade. No Brasil, nós vimos, né, na aula, quando terminamos sobre violência no biosocial, na idade adulta inicial, a quantidade de jovens hoje que dependem de cadeira de rodas. Seja pela violência, seja por um tiro, seja por um acidente grave, seja por uma doença, enfim. Tá? Então, como as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas mais velhas estão vivendo, né? Essas taxas de invalidez sempre vão aumentar com a idade. Então, todo país que tem uma mortalidade menor tem uma taxa de invalidez maior. Pode acontecer do jovem morrer, né, logo cedo, mas pode acontecer de novo, de ficar inválido. 8h45. A quarta medida é a vitalidade. Vitalidade fala de vida, né? Refere-se ao quanto a pessoa é saudável e com energia, tanto física como intelectual e socialmente. É como o indivíduo se sente. Agora, vejam só, falar de vitalidade é uma medida subjetiva. Deveria ser a mais importante de todas, mas, né, Perla Carina, Gorete, mas acontece o quê? Gorete, eu vou precisar falar com você. Eu hoje não sei se vai dar para eu ir a Examas, porque eu vou ter que resolver esse negócio desse meu dente, que está me incomodando. Acho até que eu estou com o rosto um pouquinho inchado. Mas por conta da sua análise de crédito, viu? Eu vou entregar na Examas hoje à tarde ou amanhã de manhã. E até dia 7, segunda-feira, crédito de disciplina. Botei de novo hoje de manhã já no grupo. Então, a vitalidade é uma medida subjetiva. A gente se encontra nos corredores. Oi, Andresa, tudo bem? Tudo bem, professora Eline. E com a senhora? Eu digo, tudo ótimo. Será que está tudo bem sempre? Ou será que está
tudo ótimo sempre. Se eu vou a um médico, né, caracteriza que alguma coisa não vai bem. Mas existe um mecanismo de defesa chamado de negação. E as pessoas, às vezes, querem negar uma coisa por medo ou por desconhecimento. Então, essa medida, que é baseada no que a pessoa diz, como ela se sente, né? Eu tenho muita dúvida que ela seja confiável. Tá? Quando às vezes, por exemplo, né, Luana, comer um alimento que não faz parte do meu cotidiano, não me deixa bem. Pode ser até mesmo porque eu sinto saudade da comida da mamãe, né? Como pode ser também porque não caiu bem. Tá? Enfim, então, dizer, não, eu estou ótimo. Claro que eu estou com a idade que eu estou, posso dizer que eu estou bem, mas eu não vou dizer que eu estou ótima. Eu não sei o dia de amanhã. Hoje, por exemplo, com esse negócio da minha língua no meu dente aqui, eu estou mal. Eu estou falando porque é uma questão de responsabilidade mesmo. Então, vejam só. A gente sabe que fatores genéticos e culturais também afetam a saúde, mas os fatores sociais e psicológicos podem ter influência maior. Por isso, nós vamos ser psicólogos, tá? Porque nós não vamos olhar só para a genética. Vamos considerar, acreditar ela importante. Mas a cultura, o social, vai afetar profundamente o nosso psíquico, o nosso psicológico. Isso aí é sem sombra de dúvida. Agora, existem diferenças sexuais na saúde. As taxas de mortalidade, elas são menores nas mulheres de meia idade. Pessoal, tem mais mulher viúva do que homem viúvo. Dê uma olhada aí pela família de vocês. Agora, a mulher é mais sujeita à morbidez, à morbidade e à invalidez. Ou seja, a mulher pode apresentar artrite, osteoporose, ou seja, não mata. Mas, às vezes, priva a mulher de muita coisa, né? Deixa com dores, ela precisa de um uso constante de medicação, ou seja, a morbidade é maior. Tá? O homem já é mais inclinado a fumar, a beber, já é mais inclinado à obesidade, já é mais inclinado a reprimir emoções, ignorar sintomas clínicos. Por quê? A mulher é que procura mais o médico. A mulher é que aprendeu que ela precisa de fazer lá o exame dela para isso, para aquilo. O homem não, está tudo bem. Nunca sente nada. Culturalmente, o macho, né? Ele é o mais forte, o mais saudável. Né? Muitos acreditam assim. A gente sabe que não é assim. Então, hoje, o foco da comunidade médica tem sido as enfermidades agudas, em vez das crônicas. Por quê? Hoje, o objetivo maior é prevenir a morte e evitar a incapacitação. Tá? Então, promover uma saúde ou um bem-estar que leve a pessoa a uma sobrevida maior. Só tem um detalhe, falando de sobrevida, a gente sabe que hoje os exames, tem alguns exames ou alguns tratamentos que são terríveis. E tem certas famílias que quando um familiar se apresenta com uma doença grave, acha que ele tem que passar por todo tipo de tratamento. Tem dinheiro para pagar, vamos fazer tudo para ele. Pessoal, é sobrevida. Muitas das vezes aquela pessoa não é perguntada se ela quer fazer aquilo. Às vezes são tratamentos dolorosos, tratamentos que provocam reações terríveis, mas ela não é perguntada. Vocês podem ter noção disso em qualquer livro. Tem um livro, inclusive, que é inicial, o primeiro livro que trata de bioética. Então, até onde é humano, né? A gente querer que aquela pessoa que está sofrendo, fique sofrendo por mais 1 mês, 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses. É difícil, né? Mas o que se sabe é que o doente mesmo nem sempre ele é ouvido, tá? Nem sempre ele é ouvido.
Sobre o climatério, né? A gente está chegando nessa faixa etária de 40 a 60 anos, com 40 e poucos anos, algumas mulheres já passam a ter sintomas do climatério. Depende muito da família. Tem famílias que as mulheres ficam engravidas com 50, 52 anos, não, ao apagar das luzes estão engravidando. Outras não, que resolvem esse problema mais cedo. Era muito comum, em outros tempos, a gente ouvir falar de onda de calor, de fogacho, né? Então, eu acho assim que era uma coisa tão comum que seria incomum não ter, não sentir, né? O certo é que há uma desorganização temporária do mecanismo homeostático. Então, é possível que a pessoa sinta ondas de calor, fogacho, tenha suores frios, tudo isso causado por essa instabilidade vasomotora. Claro que com o tempo, como vão reduzindo as taxas de hormônio, a pele vai ficando mais seca, pode haver uma menor lubrificação vaginal, né? Atribuída aos níveis mais baixos de estrogênio. Mas vejam só, eu penso que depende muito também da relação desse casal, tá? Depende muito. Eu não sei se eu vou colocar atração, amor, pensem da forma que vocês quiserem, desse casal, para que aquela relação seja realmente uma relação prazerosa, gostosa, né? Ou seja, se ela vai para uma relação achando, porque eu já estou nos 40 anos, já está tudo ruim lá por baixo, está seco, está isso, está aquilo, e aí? Né? Onde é que fica aquele tem até um nome que dão, que costumam usar, uma palavra que costumam usar. Onde é que fica a troca de carinho entre esse casal? Né? Eu acho que tudo vai de um bom entendimento entre eles, né? Entre eles, entre elas, enfim. Mas se sabe também que algumas pessoas, quando esses níveis de hormônio caem muito, podem ter. Outra coisa também preocupante é a osteoporose, que é a perda de cálcio ósseo, causada pela queda do estrogênio. Também pode acontecer o maior depósito de gordura nas artérias, aí provocando doenças, né, coronarianas. Isso tudo pode levar a mulher a uma mudança de humor, tá? Você viver com calor se abanando, deve ser terrível. Olha agora, Rio de Janeiro, 39, 38, 40 graus. Imagina, né? Até a noite, até o sono pode ser interrompido com calor, acordar de repente à noite com muito calor. Eu, graças a Deus, como eu sou eu digo que eu sou vira-lata, essas coisas eu nunca senti. Passei por tudo isso, nunca senti, mas eu acho que menstruação, gravidez e menopausa nunca foram doença. Eu acho que fazem parte de um ciclo natural da vida. Tá? Hoje, menstruação, cólica, senti muita cólica. Quando eu tinha cólica, me acomodava, né? Passava, ponto, passava, acabou-se. Né? Gravidez, Ave Maria, eu acho que foi uma das épocas da minha vida que eu menos sosseguei, mais coisa eu arranjava para fazer. E menopausa, eu ocupava o meu tempo estudando. Também nunca tive tempo para pensar nela. Mas que essas três coisas hoje passaram a ser doença sim. Porque hoje, não pude porque eu estava menstruada. Bora, será que a cólica acompanhou os 3, 4 dias de menstruação? Enfim. O certo que se sabe hoje é que problemas de menopausa dependem do contexto social. Vou acabar esse conteúdo e não demora o professor Rio do 9 e 10, se ele está entrando, né? Falam também da bendita terapia de reposição hormonal. Eu sou uma criatura que hoje vocês podem dizer, professora Eline é antiga, mas eu sempre tive medo de terapia de reposição hormonal. Sempre tive muito medo. Ela pode ter benefícios, tá? Redução de fraturas por conta da perda de cálcio, né?
redução de fratura da bacia, enfim. E a Berger coloca até o mal de Alzheimer, se bem que até hoje isso não está comprovado. Até hoje não está comprovado. Só que essa reposição hormonal, ela também tem riscos, ela pode ter risco. Então, uma família que tem um problema familiar de câncer, seja câncer de mama, de útero, o que for, deve evitar reposição hormonal. Deve informar o médico seus antecedentes familiares, né, de doenças familiares. Né? Eu tive uma pessoa que eu conheci, bem mais nova do que eu. Ela, um dia, eu passei na porta dela e vi aquela moça branca, parecia uma parede pintada de cal. Achei estranho aquilo, inclusive já quase sem cabelo. Aí eu pensei que era uma parenta dela parecida com ela, não era. Era ela. Ela fez um tratamento e fez reposição hormonal, o hormônio, como é que chama? Isso eu digo porque eu conversei com uma pessoa que tratou dela no velório. É um que não é o hormônio mesmo, como se fosse produzido em laboratório. Ela usou esse tipo. E ela já tinha um ferimento lá no útero. Pessoal, foi galopante o câncer nela. Quando descobriram, não teve mais jeito. Uma moça muito nova ainda. Então, existem modificações relacionadas à idade na expressão sexual. A medida da atividade sexual se refere à frequência das relações sexuais e dos orgasmos, porque pode haver uma relação sexual sem orgasmo. Então, existem diferenças individuais. Algumas, né, podem parar com a idade e outros não, continuam com a idade. Uns definem que não querem mais saber daquilo. É muito comum, né? Hoje, a gente vê uma mulher, até com mais idade, que separa ou fica viúva, ela anda ainda, né, em busca de um companheiro. E outros que não, que ficam viúvas ou separados, ainda estão bem e dizem, não quero mais isso para mim. Né? Ficam avaliando ganhos, perdas e acham que é melhor não ter mais. Então, essa questão de frequência da atividade sexual, né, depende muito, quem falou, quem quer falar. Oi, professora, não, é que a senhora falando essa história, né, de viúva, de casamento, eu me lembrei de uma história que eu li no Facebook de uma mulher que tinha mais de 100 anos, e aí perguntavam para ela qual era o segredo da longevidade, aí ela disse, eu nunca casei. Ai, meu Deus, eu me lembrei dessa história agora. Não, eu tenho uma conhecida muito querida, uma amiga minha muito querida, ela até ficou viúva, deve ter 1 ano e pouco. Ela dizia que nada, quando a gente reunia, nós somos muito amigas antigas, né? A gente reunia e falava, enfim, umas animadamente dessas coisas. Ela dizia assim, nada pior para o corpo de uma mulher do que a mão de um homem. Olha o que está ficando gravado aí, viu? Meu Deus. E outra já disse, credo, não diz isso, segue sua vida. Menina, era uma farra essa história. Imagina. Mas, Imagina. mas acontece isso hoje, né? Eu lembro, quando meu marido morreu, eu tinha uma moça que eu até atendia, que era muito amiga de um aluno meu, que eu gosto muito dele, hoje ele já não é mais aluno. Então, eles diziam para mim, olha, professora, essa senhora, se aparecer alguém, a senhora tem que mostrar, falar primeiro conosco, nós vamos investigar se está à sua altura, se é bom para a senhora. Eu digo, eu lá quero saber de nada na minha vida, eu quero mesmo ficar sossegada no meu canto. Enfim, mas tem outras pessoas que não, que mesmo com a idade, querem, ainda continuam sonhando, né, em continuar a sua vida e ter um companheiro. É uma questão pessoal, individual, que a gente não sabe a história anterior, como é que foi, né? Se essa relação foi boa, se não foi, porque muita coisa ainda fica dentro das 4 paredes, né? Na mulher,
né? O certo é que o sexo, né, ele pode declinar com a idade. Agora, na mulher, o erotismo é tão forte na meia-idade quanto na fase adulta inicial. Na mulher não muda nada. Agora, a capacidade de ter orgasmo também ela não é reduzida na mulher de meia-idade. A mulher no período menstrual parece que até a frequência da atividade sexual até melhora, ou a atividade sexual para algumas é avaliada como melhor. E a gente fica pensando, será que é porque depois da menopausa acaba o risco da gravidez? Não é? Porque tem mulheres, minha gente, que parece que engravidam só da sombra do homem passar. Falando nisso também, um amigo nosso que ele dizia que ele não podia tirar a roupa na frente da mulher dele que ela engravidava. Né? Exagero, molecagem dele. Mas tem umas, meu Deus, que se viram e não sabem por que de repente estão grávidas. Tá? O que é que a gente sabe dos casais? É que o sexo ele pode ser, parece ser o resultado dessa interação entre os dois, né? Ou de uma interação social. Como é que foi construído o que eu avalio hoje como uma relação sexual adequada, gostosa, né? Prazerosa, né? Uma vida sexual satisfatória é possível para a maioria dos casais que se amam, não nos exageros, não aquele amor de tanto ciúme, de tanta posse, como eu vi há bem pouco tempo uma pessoa, um casal bonito, mas que ela não podia virar o pescoço para o lado que ele dizia que ela estava olhando para outro homem. Um ciúme, sabe, assim, que eu não sei até onde, naquela altura, quando eu conheci, já tinham 20 anos de casado, eu não sei o que é que segurava aquele casamento. Porque tinha muita briga envolvida, né? Eu até acho que uma coisa boa que aconteceu foi o nosso conhecimento, né? E a gente conversava muito, e ele me pareceu também uma pessoa assim que ele tinha muito boa vontade de mudar. E ele aos poucos ele conversava assim comigo, né? E dizia: "Puxa, Eline, que bom lhe ouvir. Agora só tinha um detalhe nessa história, é que a família para trás, as mulheres da família, meu Deus do céu, quando ficavam viúvas ou separavam, endoidavam. Fossem muito novas ou já estivessem na meia-idade, endoidavam. Então parece que o conceito que ele tinha de mulher era muito fundamentado nisso que ele via, tanto na família de um lado como na família dele, de um lado e outro. Isso também tem. Se já trazia essa questão da posse, né, do outro, só confirmava com o que ele via acontecer. Parece que ele não teve oportunidade de conhecer mulheres seguras, confiáveis. Tá? Então, para ele, tinha sempre que ter desconfiança, que a mulher nunca poderia ser uma pessoa correta, honesta, enfim, que gostasse de um homem, que gostasse, né, de fazer sexo com aquele homem e que amasse aquele homem que não quisesse mais ninguém. Para ele, parece que não era dessa forma que acontecia. Outra coisa também que se vê muito hoje ainda, se bem que hoje a coisa está bem mais cedo, é muitos homens saírem do armário nessa faixa de 40 anos, 50 anos. Se bem que hoje o mundo mudou muito rapidamente, isso se reduziu com muita rapidez. Hoje tudo é falado, mas à vontade. Hoje, como, né, como homofobia, como outras coisas, é crime hoje, então faz com que as pessoas se sintam mais seguras. Mas só tem um detalhe, a lei mudou, mas a grande maioria das pessoas não mudou a cabeça, não. Então, eu vejo isso ainda, para muitos, como até arriscado, se expor publicamente. A gente já viu casos em São Paulo e em outros lugares do Brasil matarem, quando vê, né, agredirem dois homens que estão de mãos dadas ou duas mulheres que estão de mão dada na rua. Tá? Como já houve o caso de matarem um pai que estava com um filho, porque ele estava com a mão no ombro do filho. Um pai muito jovem, pensaram que eram namorados. Enfim.
E assim, a gente fecha a idade adulta intermediária do certinho. Como eu falei antes, eu vou verificar o dia que eu estiver bem da minha língua para remarcar aquela aula de lá, que aquela máquina deu aquele problema todo, para a gente andar com o nosso. Eu vou olhar no horário de vocês, por ser o melhor dia, né? Eu falo com a Luana, com a Fernanda, para a gente combinar, tá certo? Então vai ser assim. A Certo, maioria, a professora. maioria define, tá? Professora, só uma questão ainda. Ahn, calma aí. Com relação à frequência, como é que fica? Eu lhe envio, tipo, num certo dia que a senhora quiser e fico guardando elas aqui até o momento que a senhora fala, Luana, preciso das frequências, me envia. Não guarde e aí você me entrega mais lá na frente. É Tá melhor, ok, tá? E tá ok. eu vou agora no plantão da Uniodonto, porque não tenho como, eu estou desde ontem tentando marcar e eu não tive retorno até agora, eu não tenho como, é perigoso eu ficar com isso. Olha, só botou ok. E a resposta que eu pedi? Ela marcou para 21 de março. Como é que eu posso ficar até dia 21 desse jeito? Só botou ok. Ok, não dá para mim. Aí eu vou na Uniodonto. Minha gente, muito obrigada, tá? Realmente isso está me incomodando muito. Um beijo, nós Bom temos dia, hoje. professora. Bom dia. Quantos Tchau, nós tchau, estamos todos? professora. Para mim aparecem 10. Tem mais, Luana? Não, professora, Vamos para 10. mim só aparecem esses mesmos. Tudo bem. Eu já tirei print da frequência, então fiquem tranquilos. Eu já tenho essa relação tanto no meu celular quanto em print. Então, só o momento que a senhora quiser, realmente, professora, Luana, me envia a frequência, estou precisando, eu envio. Ok. Eu acho que o professor Rildo vai entrar mais tarde. Não sei como é que está a vida dele, porque eu não falei, né? Também estive em casa esse dia. É o horário dele, a gente vai esperar. Um beijo para vocês. Vou aqui então parar a gravação. Tudo de bom para Beijo, vocês. professora. Saúde. Se Tchau. Tchau, cuide, tchau, viu? professora. Bom Professora. dia. Tchau.